muita gente me pergunta, né? Ah, nossa, por que você não vende seus mapas mentais? Porque você podia fazer para vender e tal. Não é minha intenção, né? Minha intenção não é vender. É realmente compartilhar conhecimento de graça para todo mundo. Dá trabalho para fazer? Dá, mas é tão gostoso de fazer e eu gosto, é a minha profissão. É o que eu escolhi para mim, né? É o meu estilo de vida. Aliás, eu costumo falar que quando a gente escolhe ser professor, você não escolhe uma profissão, né? A gente escolhe um estilo de vida. Vocês ficam pegando lixo da rua também? Gente, eu sou a louca das caçamba. Não posso ver uma caçamba, eu vejo umas coisinhas legais na rua, às vezes já peguei micro-ondas da rua, do meio da rua, vi micro-ondas, nossa, micro-ondas, vou levar embora, cato, enfio dentro do carro, vou embora. Já saí com aqueles, sabe aqueles carretel de fio, mas carretel de fio grande mesmo, que mal cabe no carro, eu enfiei 2 dentro do carro e vim com o porta-mala, né, de uma cidade para outra, na verdade. Eu estava em Barão Geraldo, não é nessa cidade, né, para outra. Eu estava lá na Unicamp, vim para minha casa, eu moro em Campinas, e vim com o porta-mala do carro aberto. De lá até aqui. Enfiei os carretel dentro do carro e trouxe. Mas é de tudo, é supermercado, a gente vai no mercado ver aquelas redinhas que colocam fruta, aquilo ali é uma riqueza grande, enorme para trabalhar, aquilo ali você consegue construir tanta coisa, tanto material, aí vai eu pedir, né, então, eu não quero a fruta, eu só quero a redinha da fruta, posso? Aí a gente leva um ou dois mamão assim para disfarçar, né? Só para dar uma disfarçadinha e depois... Ai, Romero, deixa eu tirar a garrafa do meu cachorro que ele tá querendo brincar agora. Não, senhor Romero, o senhor não vai brincar não. Agora não é hora. Voltei. Mas nós somos os catadores mesmo, né? É tudo... Ai, é muito engraçado. Meu marido olha pra mim, nossa, o que aconteceu? O carro veio cheio de lixo. Eu trago madeira, trago tudo que eu encontro. Já subi, já caí dentro de caçamba, inclusive, subindo, já caí lá dentro, não conseguia sair de volta. Deu um trabalhão. Foi. Mas a gente vai vivendo, né? A gente vai indo. Ai. Meu marido finge que não me conhece, gente. Finge que não me conhece. Meu pai morre de vergonha de mim. É assim mesmo. É assim mesmo, é. Pior que é, né? Pior não, melhor, porque sim, porque é legal. Minha filha olha pra mim, mamãe, o que você tá fazendo? Fuçando no lixo dos outros. Me deixa. A gente ganha pouco, mas é feliz. Gente, acho que já deu um tempinho aqui, já é 7h12. Então, vamos começar, né? Vamos aquecer. Eu já passei até um desafio para aquecimento aí para vocês. Então, quem conseguir responder, pode falar. Quem quiser falar, fala à vontade. É só falar, só abrir o microfone e participar. Para mim é uma alegria muito grande ter vocês aqui de volta, né? Somos em 53 até agora. Daqui a pouco cresce mais um pouquinho, aumenta. Ontem foi bastante gente, eu fiquei mega feliz, assim, achei muito bacana mesmo. E bora lá, né? Qualquer pergunta que vocês tiverem é só falar, tá, gente? Pode participar, pode fazer pergunta, não tem problema nenhum não, viu? Pode, quanto mais melhor, a gente vai acrescentando, né? Porque às vezes a pergunta um quer saber também, e pode ser a pergunta de um, pode ser do outro. Então é legal
todo mundo falar e fiquem à vontade aí. Então, eu vou abrir já a apresentação. Então, quando eu estou apresentando, eu não consigo ver vocês. Então, eu não consigo ver o chat, mas eu consigo ouvir. Então, qualquer coisa é só ir falando comigo, tá bom? Vou abrindo aqui já. Aí a gente já vai dando sequência. Hoje a gente começa um pouquinho sobre neurociência. Então, vou falar rapidamente para não ficar muito teórico, muito chato também. Apesar de neurociência ser um assunto super interessante, a gente vai falar sobre o cérebro humano, sobre neurônios, dendritos, axônio e mais um monte de coisas interessantes aqui do cérebro. Hipocampo, córtex pré-frontal e vamos falar um pouquinho aí do nosso cérebro. E aí a gente entra nos mapas mentais. Então eu já convido aí, quem quiser pode ficar aí já com uma folha sulfite, com alguma coisa aí, que não sei se vocês estão anotando também, mas pode ficar para construir um mapa mental também. Quem quiser, quem tiver a fim de fazer, pode fazer. Aí no finalzinho a gente pode compartilhar e depois também, né? Quem quiser me mandar, construir, eu passei meu contato ontem, eu vou passar aqui de novo. E aí eu vou escrever aqui, para quem não pegou, eu deixo aqui no chat meu contato também. E quem quiser, né, pode mandar para mim, eu vou ajudando. Se vocês quiserem me marcar, fiz um mapa mental lá, me marca lá no Instagram, no Facebook, pode marcar à vontade. Então eu vou deixar o contato aqui, a página do Instagram e meu telefone também. Quem quiser falar comigo, só me chamar. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. Eu acho, às vezes, quando eu lembro, eu respondo. Não, eu respondo sim, brincadeira. Professora Thalita Cornélio. Eu não sei de lista de presença, pessoal. A Isabel tá respondendo. Legal, a professora Isabel já tá respondendo aí já. Certo. Então, deixei o Instagram aí de novo. Tem a página do Face, também pode entrar lá. E eu tava gravando aula até agora. Acabei de terminar de gravar aula. Nove, 7, 1, 4, 5, 5, 7, 14. Aí, pronto. Então, tem telefone, esse telefone tem o WhatsApp direto. Pode falar comigo por aí. Tem o Instagram, tem o Facebook, a página e o perfil, tem os dois. Então, quem quiser falar comigo por lá, pode também. Então, se vocês quiserem, quero me aventurar nos mapas mentais, quero dicas de como fazer, ou mais dicas, ou eu fiz e quero saber se tá legal, o que eu posso melhorar, pode mandar para mim lá, tá bom? Então, só me marcar ou manda para mim que eu respondo sim. Então, gente, deixa eu abrir aqui, legal. Então, belezinha, né? Aqui, vocês estão vendo? Tá todo mundo vendo aí? Sim. Tá vendo? Ótimo, legal. Então, qualquer coisa é só me avisar. Então, aqui a gente já tinha conversado, já tínhamos falado sobre as inteligências múltiplas também. A forma de aprendizagem, né? Como que a gente pode aprender? Eu parei aqui. A gente estava falando ontem, no finalzinho, sobre o nosso cérebro, né? Nosso cérebro, ele é tão incrível que ele consegue captar nossa imagem e depois segura a imagem e libera a imagem e o áudio ao mesmo tempo, o som ao mesmo tempo, para que a gente não tenha essa diferença aí, né? Porque existe uma diferença, nossa realidade é diferente do que o nosso cérebro enxerga. Então, ele é tão incrível que, para não ter essas distorções de tempo, ele faz tudo isso aí. Bom, a gente falou também, eu até apresentei essa parte para vocês, de como que a gente costuma aprender, né? A gente aprende lendo, ouvindo, observando, mas é aquele paralelo. Essa imagem, eu peguei muitas imagens aqui, eu peguei no Google mesmo, porque eu quero mais falar com vocês, conversar, explicar mais aqui com vocês.
Então, peguei algumas imagens já prontas, mas eu tenho alguns paralelos para fazer. Essa mesmo, por exemplo, primeiro que aqui não tem fonte, né? Então, eu queria saber de onde vem a fonte que dê essas porcentagens todas aqui. Segundo que realmente, beleza, eu concordo que a gente aprende muito mais ensinando do que lendo, mas não todo mundo. Tem muita gente que aprende mais lendo do que ensinando, por exemplo. Isso depende muito das pessoas, depende muito, depende, né? Vai de pessoa para pessoa. Cada um tem um jeito de aprender, cada um tem um jeito, assim como cada um tem um jeito de ensinar também. E a gente parou aqui. Esse carinha aqui, vocês sabem o nome desse carinha aí? Que é isso aí? E aí? Alguém arrisca dizer o que é esse negocinho aqui? Neurônio? Isso, neurônio, exatamente. Esse é um neurônio, é uma representação, né? Uma imagem gráfica aqui de um neurônio. Como que é mais ou menos os neurônios? A gente tem, em média, quando a gente nasce, a gente chega a ter até por volta ali, em média, de 86 bilhões de neurônios. Por volta dos 4 anos de idade, a gente perde alguns, morre um monte de neurônio. Aí a gente pensa, né? A gente sempre ouve falar, né? Poxa vida, a gente ouve falar que neurônio, quando morre, não volta a crescer mais, não nasce outro. Nasce, entre aspas, né? Muitas aspas aí. Não nasce outro, não morreu, morreu. Bom, gente, não é bem assim. Na verdade, hoje a tecnologia já provou, hoje a gente sabe, a ciência já provou que até para quem sofre de Alzheimer, Alzheimer tem alguns problemas degenerativos, que é a esclerose múltipla lateral amiotrófica, né, que é a doença do Stephen Hawking. Hoje a gente já sabe que é possível sim que o nosso corpo, o nosso cérebro produza mais neurônios, certo? De uma certa quantidade limitada, mas é possível fazer com que o nosso cérebro seja capaz de regenerar alguns neurônios perdidos aí. Mas é interessante a gente pensar que a gente nasce com uma quantidade gigantesca de neurônios, dessas célulazinhas que basicamente compõem o nosso cérebro. Não é só feito de neurônios, né? Lógico, são outros tipos de células também, mas em essência, o que vai trazer aqui para a gente, o que a gente precisa saber sobre aprendizagem é o funcionamento do neurônio mesmo que é o mais importante para a gente. Mas é interessante também que a gente nasce com uma quantidade gigantesca, enorme. E por volta dos 4 anos de idade, ali, 3 anos e meio, 4 anos, um montão desses neurônios morrem e não voltam à vida, né? Eles morrem. Por que eles morrem? É necessário que esse processo aconteça. Justamente porque o cérebro da criança, ele capta muita informação, mas ele ainda não tem a capacidade de fazer tantas conexões com outras regiões do cérebro. Então, ele é que nem uma esponjinha, né? Ele só vai enchendo de informação. Mas ele não faz tantas sinapses cerebrais quanto o cérebro de uma pessoa adulta, uma pessoa um pouco mais madura. Madura depois, que eu falo depois por volta dos 6, 7 anos, já começa a mudar um pouco a nossa estrutura cerebral. Então, quando a gente tem essa perda de neurônios, essa perda, na verdade, ela é muito positiva. É uma perda, nem sempre as perdas são positivas, mas essa é. Porque é essa perda de neurônio que vai fazer com que abra espaço para que as conexões entre um neurônio e outro aconteça. Então, o que a gente chama de sinapse, né? A relação entre um neurônio pega uma informação e transmite para outro através de neurotransmissores, esse caminho ele vai funcionar melhor, ele funciona com mais espaço. Então, é necessário que ocorra essa perda grande de neurônios, da quantidade de neurônios, justamente para que a gente consiga fazer conexões. Então, a gente passa por volta aí dos 3 anos e meio, 4 anos, a gente sai um pouco da idade ali só da fantasia e vai
fazer conexões com a realidade. Então, é bem nessa fase que a criança ela começa a enxergar ela como um ser humano diferente, como um ser diferente da mãe, não só como uma extensão do corpo da mãe. É um pouco antes disso ainda, mas ela vai afinando cada vez mais isso daí, né? Então é legal essa parte, como o nosso corpo ele funciona, como ele é bem interessante mesmo. Então a gente tem um monte, bilhões e bilhões dessas célulazinhas aqui. Cada parte dessa célula ela é responsável por uma coisinha, tem uma função diferente. Esses bracinhos pequenininhos que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de dendritos. Aqui a gente tem o corpo celular, o axônio, que é aqui é esse rabinho do neurônio, e eu já vou falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Então tá aqui o neurônio mais num desenho, um esquema aqui para entender um pouquinho como é que funciona, como que a gente aprende, como é que é o aprendizado, como é que ele funciona. Então, o que vai acontecer? É através dessas ramificações pequenininhas que estão aqui, esses pequenininhos que a gente chama de dendritos, esses bichinhos aqui, esses que são o terminal de recepção, é onde a informação chega. Então, a informação ela chega por aqui. Ela chega por aqui, caminha até o corpo celular, passa pelo axônio. Cada pedacinho desse a gente chama de bainha de mielina e cada nó entre bainha de mielina é o nódo de Ranvier, né? E ele vai nesse sentido. Então, a informação chegou pelo dendrito, passou pelo corpo, vai acompanhando aqui no axônio até chegar aqui no final, né? O terminal do axônio. Nesse terminal do axônio é onde acontecem as sinapses cerebrais. É onde a gente vai transmitir a informação de um neurônio para outro. Então, esse neurônio ele vai gerar proteínas. Essas proteínas é o que a gente chama de neurotransmissores. São neurotransmissores bem aqui assim. E esse neurotransmissor ele faz a conexão de um neurônio para outro. Eu tenho um outro esqueminha, olha só que bonitinho. Então, a informação chegou aqui no dendrito, passou pelo núcleo celular, pelo corpo celular, né? Pelo núcleo axônio, caminhou até aqui e chegou e entra até em outro neurônio. E é assim que a gente vai montando toda a rede neural. E dessa forma, a informação e a aprendizagem, ela ocorre desse jeito. Chegou a informação, caminha, passa de um neurônio para outro. Quando a gente aprende alguma coisa, gente, não é todo o nosso cérebro que faz esse processo aqui. Cada parte do cérebro, ele está associado a um tipo de conhecimento, uma parte é ligada ao conhecimento lógico-matemático, a outra parte da música, outra parte é responsável pela leitura. E quando a gente está aprendendo, dependendo da área do conhecimento em que a gente está estudando, está ocorrendo esse processo de aprendizagem, ele vai ativar, o cérebro ativa uma parte e não as outras, né? Então, se você está estudando matemática, ele vai ativar a parte do lógico matemático, a parte do raciocínio lógico e também a parte da leitura, porque matemática também é linguagem. Então, ao mesmo tempo que você trabalha o raciocínio lógico, a gente trabalha com a linguagem também. Então, ativa todas essas partes aqui. Então, é através dessas sinapses aqui, os neurotransmissores que transmitem essa informação de um neurônio a outro. Eu não vou entrar em tanto detalhe aqui, né? Até porque é uma área que atualmente eu tenho estudado bastante sobre a neurociência, estou aprofundando mais nesse assunto, mas eu não me sinto qualificada o suficiente para aprofundar mais do que isso com vocês. E o objetivo é como é que funciona esse processo de aprendizagem e por que eu estou falando isso numa oficina de mapa mental, né? Depois vocês vão entender por quê. Na verdade, eu vou mostrar uma imagem aqui de um mapa mental e o mapa mental, na verdade, ele tem a carinha de um neurônio e é por isso que ele funciona tão bem. Então, aí vocês vão entender por que essa ligação do neurônio com os mapas mentais, né? Então, como eu falei para vocês, a gente nasce em média com 86 bilhões, em média, né? Às vezes tem mais, às vezes menos,
de neurônios. São células, estruturas feitas para comunicação, é isso que é o neurônio, basicamente é isso. São células, a função dela é a comunicação, né? É simplesmente passar informação, comunicar uma com a outra e fazer com que a gente aprenda, né? Bom, os dendritos são os que captam as informações, é aqueles bracinhos pequenininhos, ela chega pelo dendrito, passa no corpo celular, avança pelo axônio, o nosso neurônio produz neurotransmissores e vão se comunicar com o próximo neurônio. Certo, legal. E aí, como é que funciona essa aprendizagem aqui, né? Quando a gente assiste uma aula, vocês agora, por exemplo, que estão me ouvindo aí, o que está acontecendo? A gente está fazendo tudo isso aqui que eu estou falando. Então, os neurônios aí de cada um dos cérebros aí de todo mundo está fazendo cada um disso. Mas a gente está ativando, a gente está trabalhando principalmente a região do hipocampo. O hipocampo é o responsável pela memória de curto prazo. Então, o que a gente faz? A gente trabalha principalmente com isso aqui. Então, quando um aluno assiste a nossa aula, ele está trabalhando o hipocampo dele. É essa região que está ativada. É a área da memória de curto prazo. Para que essa memória de curto prazo se torne uma memória de longo prazo e se torne de fato um aprendizado, para que ele realmente aprenda, ele precisa de certa forma fixar esse conteúdo, né, de algum jeito. Então, como que ele vai fazer para realmente aprender? Estudando depois em casa, né, lendo mais a respeito, trazendo aquelas informações novamente. Porque o que acontece? Quando a gente trabalha com essa região, essas regiões que são ativadas no nosso cérebro, enquanto a gente aprende, então são estruturas cerebrais ali, são regiões que o nosso cérebro, bom, algum momento da vida vocês já devem ter ouvido falar de mapa mental, alguma coisa do tipo, alguma vez já ouviram falar de neurônio, tanto é que eu perguntei e vocês me falaram, isso é um neurônio. Então, ou seja, nosso cérebro, ele está resgatando uma memória, ele vai puxando uma área, vai puxando outra área ali para poder construir todo esse conhecimento, né? Formar essa memória aí. E aí, quanto mais a gente insiste, essa memória que seria de curto prazo, ela passa a agir, essa informação vai passar a agir no córtex, que são as dobrinhas do cérebro, que fica mais na beiradinha do cérebro, e a gente passa a ter o conhecimento, que é a memória de longo prazo. E essa memória de longo prazo, ela vai funcionar bem, principalmente durante o sono. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né? Enquanto a gente dorme, a gente aprende. É mais ou menos essa a ideia. Enquanto a gente dorme, se a gente dorme bem, a gente consegue fixar bem esse aprendizado, esse conteúdo aí. Se você não dorme bem, aí dá ruim. Aí a pessoa fica nervosa, né? Fica aquela pessoa mais, né? Não dá certo, não. E a gente não consegue ter essa mudança, né? Da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. A gente não ativa o córtex do nosso cérebro para que realmente o aprendizado seja efetivo, né? E aí, olha só que interessante essa imagem. Como que acontece tudo isso? Então, você tem um neurônio que liga em outro, que liga em outro, que liga em outro, que liga em outro. E isso aqui vai acontecendo no nosso cérebro, né? Na região do hipocampo, principalmente, e ativando algumas regiões ali relacionadas à área de aprendizado que você está trabalhando. No caso aqui, a lógica matemática ou a área de leitura, pode ser a área responsável pela música, pela audição, enfim, né? Então, a gente vai ativando tudo isso. Quanto mais você estuda aquele determinado assunto, mais conexões você vai fazendo de uma região com outra. Então, você tem uma região aqui conectada com outra, que vem para outra, que vem para outra, que vem para cá, que volta para lá, que faz todo esse caminho. Quanto mais a gente vê tudo isso, quanto mais você estudar, mais você insistir,
mais regiões você ativa dentro do corpo, do nosso cérebro, né? E tem um negócio interessante também, que é o estudo blocado. Aí a gente entra também na parte de métodos de aprendizagem também, os métodos de estudo. São vários tipos de métodos de estudo. Deixa eu até escrever, eu até fiz aqui, preferi apresentar dessa forma, para eu poder ter a liberdade de escrever aqui também. Então, vou colocar uma caixinha de texto aqui. Então, a gente tem o estudo que a gente chama de estudo blocado. O estudo blocado, vocês já ouviram falar da técnica Pomodoro? Alguém já ouviu falar dessa técnica? Técnica Pomodoro? Ninguém? Ninguém ouviu falar ainda? Vou explicar como é que ela é mais ou menos. Não ouviu? Vou explicar aqui como é que é então. O que é essa técnica Pomodoro? Ela é um estudo em bloquinhos. Como assim, né? A gente, quando vai fazer alguma atividade, como que a gente pode fazer determinada atividade? Uma das formas que pode ser mais efetiva para o nosso aprendizado é estudar aos poucos. É aquela coisa, não adianta você querer estudar 2, 3 horas seguidas, tentar prestar atenção e manter o teu cérebro focado e funcionando muito bem, ter um alto rendimento aqui durante tanto tempo assim, porque essas sinapses todas, essas transferências de informação que o nosso cérebro faz, a passagem da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, ela tem um custo, é um custo energético muito grande. Então, a gente gasta bastante. Tanto é que, vocês já pensaram, alguém já prestou atenção que quando a gente estuda demais, dá vontade de comer doce? Já tiveram essa sensação quando você estuda muito, quando você tem muita coisa para fazer, usou muito a cabeça, a vontade de comer doce aumenta. Porque o doce, o açúcar, é uma energia de rápida absorção. E nosso cérebro, ele precisa dessa energia. Então, você gasta muito, né? Pensar gasta, pensar cansa, né? Pensar cansa bastante. Então, a gente gasta, tem um custo alto aqui. E o que é esse tal de estudo blocado aqui? Gente, não que para todo mundo funcione, mas ele é interessante para quando a gente está começando a estudar e principalmente para quem tem dificuldade em estudar, dificuldade em se manter disciplinado. É você estudar em bloquinhos, estudar aos pouquinhos. Então, como é que é? A técnica Pomodoro, ela é assim. Você estuda por 25 minutos, mais ou menos. Então, você vai 25 minutos ininterruptos estudando ou fazendo alguma atividade. Vai pegar algum livro, vai estudar alguma coisa, vai ler sobre alguma coisa. Estudou 25 minutos, mas não pode parar, nem para ir no banheiro. Não pode parar para nada. Então, você deixa ali a garrafinha de água do lado. Não, se alguém te chamar, você vai falar, não, agora não dá. Agora não vai dar. Daqui a pouco, volta daqui 17 minutos. Aí a gente conversa, né? É mais ou menos assim. Você estuda, faz esse bloquinho de 25 minutos, para por 5 minutos, para por 5 minutos, mais ou menos, aproximadamente 5 minutos. E durante esses 5 minutos, a ideia é que você não pense no seu estudo. Você estuda focado, ativa o seu foco ali por 25 minutos, meia hora. Tem gente que vai até um pouco mais. Eu costumo fazer isso em média de 40 a 45 minutos, mas aí o meu cérebro ele funciona dessa forma, ele funciona melhor assim. Se eu estudar 25, eu não rendo muito, mas se eu estudar 40, 45, eu rendo um pouco mais. Então, para mim, funciona legal bloquinhos de 40, 45 minutos. Aí é o teste, né? A gente testar o que funciona legal pra gente. Bom, então você estudou durante um tempo e para. Durante essa parada aqui, o ideal é que você não pense no seu estudo. Você faça alguma coisa completamente diferente. Alguma atividade, alguma coisa que envolva o físico. Vai andar um pouquinho, esticar, vai no banheiro, vai tomar uma outra água, vai, sei lá, ouvir uma música, alguma coisa assim. E quando você volta, deu os 5 minutos, você faz mais um bloco de estudo
do seu tempo, aproximadamente 25 minutos ali. Quando você retorna, quando você para esses 5 minutos e volta, o que acontece? Nesse momento em que você está estudando, você ativou várias regiões do seu cérebro ali para aprender. Tá, legal. Você parou por 5 minutos. Nesse momento em que você para, outras regiões são ativadas. Porque você não está mais focando naquilo que você estava fazendo antes. Você mudou, né? Você ativou outras regiões. Vai lá na música e tal. Quando você volta para esse segundo bloco, parece que tudo fica mais fácil. Parece que é sabe aquele startzinho que você tá lá em cima de não sei se já aconteceu isso com vocês, né? De você tá tentando estudar, fazer alguma coisa, tá ali tentando aprender alguma coisa e não vai. Aí você dá um tempo e de repente cai a ficha. É aquela coisa, nossa, era isso. É esse startzinho que costuma acontecer no segundo bloco. Porque quando você volta, você além de ativar aquelas regiões que já estavam ativadas no primeiro bloco de estudo, você traz com você a região que você ativa durante a sua parada. Então você faz mais conexões, outros neurônios vão entrar no esquema aqui para envolver o teu processo de aprendizagem. Então, o estudo blocado é muito interessante para a gente trabalhar, né? Para trabalhar mesmo, até falar para os nossos alunos, orientar mesmo os nossos alunos quando eles forem estudar em casa, por exemplo, estudar sozinhos, tentem manter essa disciplina, né? E chama Pomodoro essa técnica só por curiosidade, porque ela foi desenvolvida por um psicólogo que usava um reloginho de tomate. E por isso Pomodoro. Pomodoro é do molho de tomate pomodoro, sabe? E por isso o nome técnica Pomodoro. Ele usava um reloginho de 25, um reloginho que despertava a cada 25 minutos e ele era um tomatinho, então por isso o nome. Então a gente faz esses estudos blocados, né? Então a cada 4 blocos de estudo, então você estudou 25, parou por 5, estudou 25, para por 5, estuda 25 de novo, para por 5, estuda 25 de novo. E aí você pode parar, você fez 4 blocos de 25, você pode ter uma parada um pouco maior ali de 30 minutos mais ou menos. E depois, se você quiser voltar a estudar, você volta e volta do começo de novo. Então, a técnica Pomodoro é mais ou menos isso. Então, o estudo blocado, ele é muito interessante, gente, para a gente poder fazer conexões no nosso cérebro, trazer outras áreas do conhecimento para você incluir no teu processo de aprendizagem ali. Então, muitas vezes você acaba carregando com você essa área que você ativa aqui no seu momento de descanso, você carrega com você para levar para aprender mesmo, né? E é aí que o conhecimento vai se dando. Mas como eu falei para vocês, para a gente estudar é uma coisa que dá fome, ler dá fome, dá vontade de comer doce e tem um custo energético grande. Nosso cérebro, ele gasta uma energia gigantesca para fazer tudo isso. É muita informação que chega, é muita informação que tem que ser passada e que precisa ser processada. Então, tem um custo muito grande, né? E esse custo, ele é o quê? Energia. É simplesmente energia. Então, aqui eu vou tocar no assunto, apesar de que eu quero fazer também um paralelo, que é de extrema importância também, é a relação da nutrição adequada e a atividade física para o bom funcionamento do nosso cérebro e para a gente poder aprender com qualidade. Isso é um assunto muito sério quando a gente fala da nutrição e da atividade física. A atividade física, acho que ninguém tem dúvida de que ela... Nossa, meus cachorros tudo doido, né? A atividade física, ninguém tem dúvida, talvez, que ela é benéfica para o nosso corpo, mas não é só para o corpo, para a cabeça também é. E, eu usava essa técnica sem nem imaginar que era esse nome. Sim, exato, é técnica Pomodoro, eu estudo blocado, né? Estudo aos pedacinhos.
Então, quando a gente trabalha, faz atividade física, a gente libera um monte de hormônios aí que são muito benéficos para o nosso corpo. A endorfina é um deles. É um desses hormônios aí que a gente libera. A endorfina é o hormônio da felicidade, né? Ela te dá aquela sensação de prazer. Então a gente aumenta a produção de dopamina, aumenta a serotonina, aumenta a endorfina, a ocitocina, para o alívio da dor também. Atividade física pode trazer benefícios para quem tem dores, quem tem fibromialgia, por exemplo. É lógico que com certos cuidados ali, né? Fibromialgia, quem tem fibromialgia tem muitas dores no corpo e tal, a atividade física ajuda bastante nisso. E aí a gente toca no assunto nutrição adequada. E é complicado falar de nutrição, né? Porque a gente sabe que o nosso país, Brasil, é muito grande, muito extenso e nem todo mundo tem acesso a uma nutrição de qualidade, a uma nutrição adequada. E a falta de alguns nutrientes, né, ela pode ser muito prejudicial no processo de aprendizagem nosso. E isso é um problema, porque isso acaba trazendo, acaba segregando cada vez mais, né, abrindo um abismo muito grande entre as classes sociais. E aí a gente é complicado, né? É um assunto que é necessário a gente falar também. Por isso que eu falei, eu quero fazer uns paralelos aqui sobre a nutrição e a atividade física, porque não é todo mundo que tem acesso. Infelizmente, não é todo mundo que tem acesso. E isso é realmente importante a gente falar, né? Acredito que boa parte do nosso país, muita região aqui do nosso país, nem todo mundo tem acesso a essa nutrição adequada, a comida necessária, a tudo que o nosso cérebro realmente precisa. E isso acaba afetando o nosso processo de aprendizagem, né? Então, quem não recebe uma quantidade legal de nutrientes necessários para que o nosso cérebro funcione bem, tem um aprendizado prejudicado. Infelizmente, tem um aprendizado prejudicado, o que não é justo, né, com todo mundo, realmente não é justo. E então é só para a gente pensar um pouquinho também que a nutrição ela envolve também a qualidade da aprendizagem. A gente tem muito essa coisa da escola pública, da escola particular, tal. Eu estudei em escola pública, né, minha vida toda, inclusive até a faculdade. Fiz Unicamp também é pública. Atualmente eu trabalho numa escola particular, mas é uma escola particular de periferia. Então é uma escola particular que não é nem tão particular assim, apesar de ser particular. Mas a gente realmente percebe a dificuldade em pessoas que têm uma nutrição adequada, costuma ter menos dificuldade no processo de aprendizagem do que as pessoas que não têm acesso à nutrição adequada, não recebem a quantidade de nutrientes necessários ali diariamente para que o corpo e que o nosso cérebro funcione bem. E muitas vezes essa nutrição adequada aí, ela não é nem questão de escolha, né? É questão de ou você compra comida ou você vive, e aí muitas vezes a família precisa, a família dos nossos alunos precisam comprar, alimentar grande quantidade de pessoas, e isso é complicado realmente. Então eu queria só falar sobre isso, que a gente também pensa sobre isso, né? O quão difícil é também para os nossos alunos, para a gente. Acredito que várias pessoas de vocês também devem ter N histórias para contar assim também, né? Sobre as dificuldades que todo mundo tem. O acesso à educação, ele infelizmente, não é para todos. Infelizmente, deveria ser, né? É um direito e é um dever do Estado, com E maiúsculo, promover o acesso à educação de qualidade. E nem todo mundo tem acesso. E o acesso à comida, à alimentação de qualidade também deve ser um direito. E realmente nem todo mundo tem esse acesso aí. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Vocês querem qualquer coisa, só falar, tá? E aí, vocês estão... Tá tudo certo? Posso continuar? Tudo bem por aí?
Tranquilo. Posso continuar? Beleza. Oi, pode falar. Legal, vamos lá então. Então vamos continuando aqui. Então é importante, né? Agora vamos falar um pouquinho, vamos deixar essa parte triste, que é uma coisa que realmente me entristece muito, né? Eu, como professora, eu fico muito triste em saber que nem todo mundo tem acesso à educação de qualidade. E gostaria de mudar o mundo, mas não é possível, sozinha a gente não consegue. Então é interessante esses momentos aqui, como o que a UNEB está fazendo, o que a professora Isabel está fazendo e tudo, o pessoal da organização, para que mais informação chegue, para que a gente espalhe conhecimento e consiga mudar de alguma forma ou fazer, né, o máximo que der para a educação do nosso país, né? Importante a gente falar disso também. Bom, gente, esse cara aqui, o Raymond Duval, ele é um teórico, ele é um psicólogo, teórico francês incrível e que eu baseio muito a parte dos mapas mentais que eu crio, eu consigo usar muito a teoria desse cara aqui. Ele, para mim, ele é uma grande referência. Ele é o responsável pela teoria dos registros de representação semiótica. O que é essa representação semiótica? Alguém já ouviu falar? Vocês já estudaram um pouquinho de representação semiótica? Alguém já ouviu falar? Alguém conhece? Não? Já ouvi falar, sim. Já ouviu falar? Tem gente que já ouviu falar, tem gente que nunca ouviu. Então eu vou passar, eu não vou deixar a coisa chata, não, para a gente não ficar muito na teoria, apesar de que eu já indico a leitura, né, para professor que ensina matemática, a leitura do Raymond Duval, ele vai ajudar bastante. Ajuda bastante a gente entender esse processo de aprendizagem e como que a gente pode ajudar nossos alunos também, como melhorar as nossas aulas. Então, eu conheci o Raymond Duval alguns anos atrás, comecei a ler mais sobre ele no grupo de pesquisa no qual eu faço parte, lá da Faculdade da Educação da Unicamp, e fui aprofundando um pouco mais nessa teoria dos registros de representação semiótica. O que é isso? Ele trabalha diretamente com o ensino da matemática. O que quer dizer assim? Eu vou falar de uma forma mais simples possível aqui, tentar simplificar para que todo mundo entenda, que fique legal aí para todo mundo. Gente, o negócio é mais ou menos assim. A matemática ela é extremamente rica, né? Ela é muito rica, as aulas de matemática, a matemática inteira, ela é linda, a gente sabe quão bonita é. Né? Eu gosto, sou apaixonada pela matemática, pela física também, mas a matemática ela é extremamente rica, é muito rica em teoria, tudo tem um porquê, nada é solto, tudo tem uma aplicação, apesar da gente trabalhar com aquela matemática que cria asas, que a gente estava falando ontem, né, que é difícil contextualizar. Essa é a mais difícil de você contextualizar na sala de aula e até para a gente mesmo entender as aplicações. Mesmo essa, ela é muito bonita, ela é muito rica de desenho, de esquema, tabela, gráfico, diagrama, figura então nem se fala, a geometria então nem se fala, né? E todas essas ideias aí, essas relações e conceitos presentes que a gente aborda como professor, a gente representa, né? A gente usa muito das representações para poder trabalhar isso em sala de aula. Então, a gente vai ensinar, por exemplo, um objeto aqui que a gente pode pensar. Objeto, quando eu falo, significa um conteúdo, um assunto. O objeto, conjuntos. A gente vai ensinar conjuntos. Quando a gente trabalha com conjuntos, é uma riqueza tão grande, tem uma riqueza da teoria de conjuntos que ela é tão grande e a gente pode abordar isso de tantas formas diferentes que é muito rico
é realmente muito rico, né? A gente pode usar várias representações diferentes para falar de conjunto. Se eu quero representar um conjunto, por exemplo, eu posso usar as bolinhas, o diagrama de Venn. Posso usar aquelas bolinhas lá, a gente faz isso por meio de um desenho. A gente pode usar uma linguagem algébrica, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que 3 e menor ou igual que 7. Alguma coisa desse tipo, uma linguagem algébrica. A gente pode usar símbolos para isso também, né? A gente pode usar, é uma riqueza muito grande de representação. O que o Raymond Duval fala? Que quando o aluno ele consegue transitar por duas ou mais representações desse tipo, ele realmente torna o aprendizado dele efetivo. Ele faz com que esse aprendizado dele seja mais efetivo. E quais são essas representações que são propostas pelo Duval? Ele fala sobre a gente pode representar o mesmo assunto usando figuras geométricas, a gente pode usar a escrita algébrica e mais formal, a gente pode usar uma representação gráfica e a língua, a fala materna, a língua materna, que é o que é chamado, né, a língua natural. Como assim, né? Por exemplo, a gente vai ensinar raiz quadrada. Quando a gente ensina raiz quadrada, produtos notáveis, que são super interessantes, a gente consegue, ao mesmo tempo, trabalhar produtos notáveis com a língua, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aí a gente está falando. A escrita algébrica, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Isso é igual a mais b, todo mundo ao quadrado. A escrita algébrica, né? Isso de forma escrita. A figura geométrica, a ensinar produto notável através de geometria é sensacional. Parece que faz um clique na cabeça do aluno e ele passa a entender o que é aquilo ali. A gente usa a área muitas vezes para ensinar produtos notáveis, né? Você pega lá um quadrado de lado A mais B e você vai dividindo aquela área e vai... Tô vendo aqui, daqui a pouco eu vou ler o que a Cecília, né? Cecília falou sobre a respeito da nutrição, ressaltando a questão anteriormente abordada acerca da nutrição. Defendo a educação em tempo integral, conheço bem essa realidade. Principalmente na zona rural, em locais mais periféricos, crianças que têm a escola como única fonte alimentar. Realmente, é muito triste, né? Eu não posso falar muito no assunto, senão eu choro, de verdade, gente. Eu fico muito emocionada com isso, né? Com essa falta de acesso, o que deixa a gente um pouco revoltado às vezes. Então, voltando aqui, quando a gente trabalha com produtos notáveis, a gente consegue transitar pelas 4 representações aqui pelo Duval. E quando o aluno consegue fazer isso sozinho, ele consegue falar do mesmo assunto de 2 ou mais formas diferentes, quer dizer que ele realmente consegue transitar sobre isso e fazer a conversão sobre isso, e então ele consegue aprender. Vocês já viram, vocês já devem ter visto, lógico, né? Estou falando com professores aqui. Vocês costumam trabalhar na aula de vocês de produtos notáveis, por exemplo, usar a ideia das áreas para trabalhar produtos notáveis? Já fiz isso também. Muito bacana, né? Parece que eles entendem melhor, porque você pega lá, divide em quadradinhos, vai fazendo, soma uma área, soma outra área e é mágico o negócio, a coisa acontece. O aluno consegue enxergar melhor dessa forma, então ele tá vendo, é muito visual, né? Quando a gente trabalha a geometria junto. Aliás, a geometria é a parte mais antiga da matemática, né, gente? Antigamente, essas representações semióticas têm relação, não necessariamente com o sinestésico, porque o sinestésico é o tocar, né? As representações do Duval, ele fala mais pro visual, na verdade, não necessariamente com o sinestésico, mas é mais com o visual, né? A pergunta da Kelly aqui. Isso. E
quando a gente trabalha mesmo os produtos notáveis, né, ele consegue ver isso. Não só produtos notáveis é um exemplo, mas se você vai trabalhar raiz quadrada, por exemplo, ou até potência, a gente vai fazer o que é o 3 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado eu posso representar como uma área de um quadrado de lado 3, por exemplo. Eu posso representar com quadradinhos. O que é 3 ao cubo? É o volume de um cubo de lado 3, né? Na aresta 3 centímetros. Aí a gente vai para a unidade de medida e tal. E quando você transita com isso, parece que faz mais sentido para ele. E realmente a gente traz isso para a nossa realidade na sala de aula, faz mais sentido. E é muito interessante para a gente, professor, quando a gente trabalha um certo conteúdo, você mostrar para o teu aluno que não existe só uma forma de você falar daquele conteúdo. Existem outras formas também. Às vezes, um aluno ele vai entender melhor de um jeito do que de outro. Se a gente fica preso muito na forma algébrica, que é o que acontece bastante, nem sempre o nosso aluno consegue entender, porque a álgebra ela exige uma abstração que muitas vezes o nosso aluno não tem a maturidade ou o nível ali, ele não está no mesmo nível, ele não passou pelos níveis ainda para que ele consiga abstrair e ir para essa matemática que cria asas. Então, se a gente começa do desenho, da representação geométrica, você trabalhar o gráfico ali com ele, para depois a língua materna, o falado. Antigamente, as equações de segundo grau, elas eram resolvidas não por fórmulas, elas eram ditas e resolvidas falando. Então, na época do Pitágoras, na época dos grandes matemáticos antigos, as equações eram problemas falados e não eram nem escritos, eram sim falados. Então, é uma outra forma de representar a matemática também, a fala, né? E quando você mostra essas formas diferentes para o seu aluno, pode ser que ele consiga entender melhor, pode ser não, vai acontecer, né, dele entender melhor. Então, às vezes, um aluno, ele é mais visual, ele vai preferir ali a representação geométrica a princípio, ele entende legal. Então, quando ele entendeu bem aquilo ali, você pode avançar um pouquinho com ele. Aí você vai para a representação gráfica e depois do gráfico você vai lá para a álgebra ou deixa a álgebra lá para o final, que é a parte mais abstrata, é aquela que, como eu falei, é aquela matemática que vai criar a asa, né? Que a gente vai para o abstrato mesmo. A álgebra, muitas vezes, ela sozinha, ela pode não fazer sentido para um aluno. Quando você chega para ele e fala lá, ó, x ao quadrado mais 3x menos 5 igual a zero. Você chega isso para ele, fala para ele, ele vai ficar, tá bom, tá. E aí, o que é isso? Agora, se você representa isso como sendo, a gente trabalha com os quadrados, né, como completar quadrados, trabalhar a resolução de equação de segundo grau por meio da geometria, o método de completar quadrados mesmo, você vai desenhando, pode ser que para ele, para alguns dos nossos alunos faça mais sentido. E a partir do momento em que ele consegue transitar por essas representações diferentes, ele realmente vai entender o que significa, ele vai entender aquele conteúdo, aquele objeto matemático ali, né? Então, só para a gente concluir essa parte do Duval, justifica-se sua importância pelo fato da matemática trabalhar constantemente com objetos abstratos. E, segundo Duval, para o sujeito apropriar-se de um determinado objeto abstrato, deve recorrer a algum tipo de representação, que pode ser algébrica, gráfica ou em língua materna, e faltou aqui a geométrica também. Eu ainda vou um pouco além, eu acredito mesmo, pelo menos o que funciona bem para a gente que está na sala de aula, a geometria ela é muito visual. Então, o trabalho com a geometria antes mesmo da álgebra, depois você inclui a álgebra no negócio, funciona muito bem. Ele passa a entender um pouco melhor. Inclusive, da passagem da geometria para a álgebra, às vezes acontece muito de forma intuitiva e natural para o aluno. Ele não faz ele não aprende forçado, não é aquele aprendizado forçado, ele faz uma passagem de uma representação para outra de forma natural para ele. Então, é que realmente ele entendeu. Então, uma criança, né, um aluno que
olha para uma equação lá, para uma função f de x igual a 2x mais 3, e ele consegue enxergar isso, uma reta crescente, por exemplo, uma reta crescente que corta o eixo y no ponto 3, no 3, né, no 0,3, isso é interessante, né? Então, a gente mostrar todas as formas de representações para ele faz com que ele fixe melhor o conteúdo. Então, para Duval, o sujeito só aprende um determinado conceito matemático quando consegue mobilizar simultaneamente ao menos 2 registros de representação, ou seja, trocar espontaneamente de um registro de representação para outro. É o que a gente acabou de falar, né? Então, quando a gente trabalha com os mapas mentais, você vê vários tipos de representações dentro de um único mapa mental. Então, quando um aluno ele vai construir um mapa mental ou o material que ele estiver construindo, seja um resumo, seja o caderno, uma ficha resumo, né, ou um flashcard, que são cartõezinhos de memorização, ele está trabalhando vários tipos de representações diferentes. Então, é interessante a gente, quando a gente trabalha com os mapas mentais, construir o mapa mental com o nosso aluno, a gente deve reforçar com ele, olha, você vai fazer o mapa mental, mas você não vai só escrever não, tá bom? Desenha, traz exemplos, traz alguns desenhos, a parte geométrica, tenta fazer um gráfico no seu mapa também e vai trazendo essas outras formas de representação. O mapa mental, ele reforça muito a teoria dos registros aqui de representação semiótica do Duval. Então, eu achei interessante a gente pautar, né, o nosso assunto de mapa mental em cima do teórico, o Raymond Duval. Gente, no site Cielo, a Cielo é um site bacana que quando eu preciso de algum artigo, alguma coisa que eu quero ler mais a respeito, eu sempre vou lá no Cielo. E lá tem bastante artigo, bastante coisa sobre a teoria dos registros do Duval. Então, eu indico para vocês, vou até escrever aqui, ó. Vou colocar aqui no chat, aí para quem quiser procurar depois, quem quiser conhecer um pouco mais. Realmente, para quem ensina matemática, professores que ensinam matemática, o Duval, ele é um bom teórico para a gente trabalhar, né? Deixa eu só ver se meu computador quer. Ele não tá querendo, não. Vai, meu filho, vamos lá. Ele não gosta, não quer saber do chat. Ah, pronto. Aqui, achei. Então, Cielo, só digitar Cielo no Google, é www.cielo.com.br, acho que é isso, se não me engano. E é um banco de artigos. Então, para quem não conhece, é um banco de artigos e é muito difícil a gente achar material de qualidade na internet, né? A gente tem que refinar bastante. Tem que procurar ali, tem que ter a fonte, uma boa fonte de informação. Não adianta só ler ali qualquer coisa, porque não dá, não. As informações são meia... mais ou menos. A gente tem que ter um embasamento bom, né? Embasamento teórico legal. E eu gosto muito da Cielo por isso. Então, um banco de artigos científicos de profissionais de qualidade, né? Então, vocês encontram bastante coisa legal lá, para quem quiser conhecer mais. Outro teórico que eu não coloquei aqui, mas que eu gosto bastante, é o Van Hille. Eu vou escrever aqui, se não me engano, é assim que se escreve o nome dele, Van Hille. Ele fala sobre os níveis de aprendizagem, ele trabalha com 5 níveis de aprendizagem. Então, ele vai falar do concreto, do manipulativo, e que quando o professor deve seguir uma certa sequência com o aluno, principalmente o Van Hille é interessante para a educação infantil e fundamental 1, quem trabalha com Fund 1, o Van Hille é bem interessante mesmo para ler a respeito. Então, deixei aqui também para vocês aí. Mais uma dica de teórico. Bom, gente, então vamos lá entrar nos nossos mapas mentais, né? Tá certo. Isso aqui não é um mapa mental. Isso aqui é um exemplo de um mapa conceitual. Então, existe muita diferença entre o que é mapa mental, o que é mapa conceitual.
o que é um fluxograma, o que é um diagrama. Então, isso aqui seria mais um mapa conceitual ou um fluxograma, nem tanto, mais um diagrama, um mapa conceitual. O que é um mapa conceitual? Ele tem um assunto, no caso assim, aqui é limites, nesse caso aqui, e a partir desse assunto você vai puxando setinhas, né? E percebam que não é colorido, não tem a presença das cores aqui, nada assim. Aqui a gente não separa muito por área, né? Simplesmente parece um diagrama, mais ou menos, essa é a ideia. Isso aqui é um fluxograma, que é quase que um diagrama, só que aquele do sim e não, né? Se isso, então faz isso. É quase que um algoritmo. Quando a gente trabalha com escrita de programação, a gente usa bastante os if, else, for, e você trabalha muito com o fluxograma e algoritmo também. Então, isso aqui é uma espécie de algoritmo. Dá para trabalhar aqui também a matemática? Dá, opa, se dá. Quando a gente trabalha com resolução de problemas, principalmente, você pode propor para o seu aluno a escrever um fluxograma ou escrever um algoritmo de resolução. Como que ele vai fazer, qual estratégia que ele vai usar para resolver algum problema. Um probleminha simples mesmo. Pega um exercício lá de porcentagem, por exemplo, né? Um exercício de porcentagem. A gente pode propor, eu gosto muito de fazer isso com eles. Eu gosto dele, eu proponho sempre isso para eles, alguns exercícios. Eu quero que eles escrevam a estratégia de resolução que eles vão ter para resolver aquele problema, mas não é para resolver o problema, é para escrever a estratégia de resolução, que pode ser escrita da forma de um fluxograma, pode ser escrito da forma de um algoritmo, né? Então, é interessante a gente usar essas ferramentas, né, que a gente tem, os fluxogramas, diagrama, algoritmo, na resolução de problema também. Ajuda muito a clarear as ideias. Isso é muito legal, gente, de verdade, ajuda a clarear as ideias. O aluno, às vezes, ele vai resolver um problema lá, né? E aí é clássico isso. Ele vira para você e fala: tia, não entendi. Aí você pergunta: o que você não entendeu? Ah, não entendi nada, né? Aí você fala: tá, então vamos lá, o que você acha que é para fazer aqui nesse problema? Aí ele fala para você: tem que somar. Aí você fala: tem que fazer menos? Tem que dividir, então. Ele não sabe nem o que está acontecendo. E ele vai chutando as operações, né? Ah, tem que multiplicar. E aí, então tem que subtrair. Ele não tem muita noção, né? E quando você propõe para ele escrever o passo a passo, essa estratégia de resolução, ajuda principalmente ele a clarear essas ideias dele aí. Então, ele não vai ficar muito, aí tem que somar. Aí você fala: não. Então tem que dividir. Não. Então tem que subtrair. Não. Aí ele faz conta, acha número e põe lá na resposta. E então a gente criar o aluno aprender a criar estratégias de resolução de problemas, isso também é legal. A gente usar essas ferramentas pode ajudar bastante, né? Pode ajudar, é bem assim mesmo, né? Aí, isso quando eu já peguei, eu sempre falo para eles, falei: gente, quando vocês forem resolver qualquer problema, tenta ler o problema, vê se sua resposta tá coerente com o problema, vê se tá batendo, tá ali, ó. Já cheguei a pegar problema de física, por exemplo, que pedia a velocidade de uma pessoa caminhando. E meu aluno chegou que a pessoa estava caminhando a 400 mil metros por segundo. Ou seja, a pessoa caminhou, ele passou a velocidade da luz. Não faz sentido. E aí, né, quando a gente conversa com o aluno, né, ele acha, faz um monte de conta, faz conta, acha número. Achou número, achou lá, a pessoa está caminhando a uma velocidade de 400 mil metros por segundo. Não tá batendo, tem uma matemática aí que não tá rolando, né?
ele adquiriu massa infinita, porque ele está acima da velocidade da luz, descobriu uma outra física, né? Então, teve um caso de uma aluna, eu lembro até hoje, no primeiro ano do ensino médio, né? Eu dei um problema numa prova, e o problema era mais ou menos assim: uma pessoa estava com uma massa estava pesando 156 quilos e foi para um spa para fazer uma dieta. Nesse spa, prometia-se que haveria uma perda de 2,5 kg por semana. Aí a primeira pergunta, letra A, escreva uma função que determina o peso da pessoa em função da semana, do número da semana, quanto tempo a pessoa passou lá no spa. Então, se ela passa uma semana, perde 2,5 kg. Se ela passa 2 semanas, ela vai perder 5 quilos. Se ela passa 3 semanas, ela vai perder 7,5 kg e assim por diante, né? Essa era a letra A, para escrever a função. Então, a pessoa entrou com 156 quilos. Aí a letra B perguntava assim: a pessoa agora tem 130 quilos. Quanto tempo ela passou no spa? Então, basicamente, se o aluno escreveu a função corretamente, ele vai lá, põe o 130, acha o número da semana e pronto, vai saber quantas semanas passou no spa. Legal. Aí a resposta, né? Eu passando, né? Eles fazendo prova, eu estava andando entre eles e eu vi lá que minha aluna chegou em 480 semanas. Aí eu parei, o nome dela é Natália, né? Eu falei, Natália, Nath, você tem certeza que deu isso? Aí ela, tenho, professora, eu fiz a conta. Aí eu, então, tenta fazer de novo, pensa direitinho, vê se sua conta tá certa. 480 semanas, você tem certeza mesmo? Aí tá, beleza. Ela foi, fez a conta, chegou no mesmo resultado. Depois eu fui corrigir a prova, aí eu fui conversar com ela. Aí eu perguntei para ela, né? Eu falei, olha, vamos pensar um negócio aqui, pensa aqui comigo. Tá fazendo sentido a pessoa passar 480 semanas num spa para perder 30 quilos? São 10 anos. O que aconteceu com a pessoa, gente? Ela virou dona do spa? Né? São 10 anos, 480 semanas, dá 10 anos. Aí eu perguntei para ela começou a rir, que ela não parava. Aí ela percebeu que não fazia muito sentido, né? E detalhe, ela completou a resposta dela. Ela disse que passaria 480 semanas e a pessoa perderia um total de 192 quilos. Como? Não é? Se a pessoa entrou com 156 e ela perdeu 192, cadê a pessoa? Onde é que foi parar a pessoa? Não tem pessoa mais, porque ela perdeu mais do que ela tinha. Né? E aí eu lembro até hoje desse exemplo, dessa situação, porque ela ria tanto, ela não conseguia. Aí que ela foi perceber que a resposta dela não tinha coerência nenhuma, né? Depois disso, depois desse caso, ela começou a prestar atenção em cada problema que ela fazia. Ela foi falando, né? Ela falou isso para mim depois. Nossa, depois daquela pessoa que não existe mais, né? Eu nunca mais vou colocar qualquer número como resposta, porque, poxa, você entrou com 156, você passou 10 anos no spa e perdeu 192, o que aconteceu, né? A pessoa ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou e perdeu, a pessoa sumiu, foi para onde? Porque nem o pó ficou, né? Nem o pó, não tá nem o pó da pessoa, porque o pó tem uma massa. Essa aí não tem, tá com a massa, tá com negativo. Tá negativo o negócio. Então, tem que ter coerência o negócio, né? Então, quando a gente trabalha pedir para o nosso aluno trabalhar a estratégia de resolução dele, isso dá para ele também uma clareza maior na hora de resolver o problema, né? Então, aqui tem um algoritmo interessante, algoritmo professor. Enquanto não terminar a pilha de prova, faça. Corrige primeira questão, corrige segunda questão, corrige terceira questão, corrige quarta questão, corrige quinta questão, soma as notas. Anota a nota na prova, digita a nota no portal.
pega a próxima prova para corrigir, fim do algoritmo. E aí você continua. Isso aqui é interminável, né? Isso aqui, esse ciclo aqui não termina. Quando você acha que você termina, você está começando aí. Quando você terminou de corrigir as provas, você já tem que montar outras provas, porque já chegou a época de prova de novo. E aí começa o ciclo de novo. Enfim, gente, e aí a gente chega depois dessas estratégias todas aqui, de trabalho, de sala de aula, a gente chega aqui no mapa mental. Agora uma pergunta, a gente viu desde o começo, falamos lá de neurociência e tal, isso aqui seria um mapa mental, um esqueminha de mapa mental. Então ele tem uma ideia central e vários bracinhos que vão se ramificando. O que isso aqui lembra? Lembra para mim Deleuze, os rizomes. Lembra o que eu não entendi? Deleuze. Gilles Deleuze, que fala sobre os rizomes. Ah, tá, entendi, dos rizomas, entendi. Mais uma coisa que a gente viu hoje. No comecinho aqui, o neurônio, não é? Um mapa mental, ele tem essa carinha de neurônio. Por esse motivo, ele funciona tão bem. Porque o nosso neurônio, o que ele faz? Ele capta a informação pelos dendritos, capta a informação aqui nos dendritos, traz essa informação para o corpo celular e passa a informação pelo axônio. Aqui só não tem o axônio, mas é a mesma carinha, é o mesmo esquema do nosso neurônio, da nossa célula nervosa. Por esse motivo, eles funcionam tão bem. Aliás, o pai dos mapas mentais, que é o Tony Buzan, eu indico, inclusive, a leitura. Ele tem livros ótimos, excelente. Tony Buzan, vou escrever aqui, ó. Tony Buzan. É o pai dos mapas mentais, né? Ele é um psicólogo que passou 50 anos da vida dele estudando os métodos de aprendizagem e ele chegou até o mapa mental. É ele que criou o mapa mental, o estilo mapa mental de estudar, né? É criação dele, ele que desenvolveu isso aqui. E ele baseia-se, inclusive, ele reforça toda a teoria dele no que a gente falou na neurociência e na carinha, no esquema do neurônio. Por que ele funciona tão bem? Porque é como o nosso cérebro aprende. Nosso cérebro aprende através de ramificações. Então, a gente aborda várias áreas do conhecimento dentro do nosso cérebro. Você tem uma região central, ele ao mesmo tempo que parece o cérebro, que parece aquelas sinapses cerebrais, aquele esquema que a gente viu, ele parece um neurônio. Então, funciona tão bem, por quê? Porque é assim que a gente aprende. É exatamente desse jeito que nosso cérebro funciona. Então, o mapa mental, quando ele é feito dessa forma, ele é muito efetivo, justamente porque é dessa forma que a gente aprende. É intuitivo para a gente, fica intuitivo, fica mais direto, você aprende diretamente. Então, é por isso a gente fez tudo isso para chegar aqui no mapa mental, né? E ver que o mapa mental, ele é igual ao neurônio. É igual como o nosso cérebro funciona e por isso que dá certo. É um dos motivos pelo qual o mapa mental dá certo. E como que a gente cria um mapa mental? Como que a gente pode fazer para criar? Bom, gente, o mapa mental, segundo o Tony Buzan, ele tem uma forma correta de ser feita. Então, ele é assim, você começa aqui, deixa eu pegar aqui vou abrir aqui um coisinho novo, um slide novo, aí eu vou montar menos aqui. Deixa eu só achar onde a gente tá. E eu vou explicando, eu acho que é melhor explicando e fazendo ao mesmo tempo, né? Mais interessante pra gente. Então, deleta aqui, vou deletar esse também e vai aqui. Certo? Então, como que a gente pode trabalhar o mapa mental? Segundo o Tony Buzan, o mapa mental ele é feito assim. Então, a gente trabalha com uma ideia central, você escreve o teu assunto no meio, o que você vai falar? Então, tá lá, o assunto. O assunto, ele fica bem aqui no meio. E a partir do assunto, a gente vai construindo
tudo que a gente tem para falar sobre esse assunto aqui. E deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, o assunto ele tem que ser feito de forma destacada e centralizado na folha. Então, a gente centraliza ele aqui na folha, você escreve lá, ele precisa ser destacado. O mapa mental, originalmente, ele é colorido, diferente do mapa conceitual. O mapa conceitual, ele não faz uso de cores, é simplesmente você pega um assunto, traz ele aqui para cima e a partir dele você vai fazendo as ramificações. Isso é o mapa conceitual. O mental não. Ele já fala o nome, mapa mental, como nossa mente, o nosso cérebro aprende. Então, ele tem um assunto central. A partir desse assunto central, a gente vai puxando as setinhas e vai construindo aqui. Então, vou até puxando umas setinhas aqui, só para a gente ir trabalhando. Então, vem setinha para cá. Opa, vem cá setinha, Ctrl C, Ctrl V aqui. Então, vem outra setinha. E a partir do assunto central, a gente vai ramificando. Eu posso ramificar novamente, a partir de uma seta eu construo outras. Daqui eu posso pegar esse assunto e trazer outras aqui. Então, eu vou montando o meu conhecimento, né? Então, eu parto de um assunto e vou montando aqui. Então, é mais ou menos essa ideia, a construção de um mapa. E ela não é só simplesmente você pegar a setinha e ir puxando aleatoriamente. Segundo o Tony Buzan, que é quem criou esse método, né? Então, a gente respeita o método dele, porque ele é o pai do mapa mental, né? Ele quem criou. E como que ele deve ser feito? Então, a partir desse assunto, a gente gira o nosso conteúdo no sentido horário. Então, a gente começaria daqui, você tem o início, vou até colocar aqui uma outra forma, a gente começa por aqui, daqui a gente vai girando no sentido horário. Então, a partir daqui, você criou, aqui seria o início do teu assunto. Então, onde que ele começa? Tudo que você tem que falar primeiro, conceito, o que você precisa falar primeiro, você coloca bem aqui do ladinho, né? Bem aqui do ladinho do seu assunto. E a partir daqui, a gente vai montando, você vai puxando para cá. E tem uma sequência, toda uma linha de raciocínio para seguir. Você vai construindo ele dessa forma, né? Vamos construindo assim, seguindo o sentido horário. Então, ele começa aqui seria o 1, né? Vou colocar aqui, seria o passo 1, a primeira parte. Deixa eu inserir. Tô fazendo bem esquema aqui, tá, gente? É bem simples mesmo, só para a gente pegar o esqueminha mesmo, como que é formado. Então, aqui seria parte 1. Aí, a gente daqui vai caminhando. Vamos lá para a segunda ramificação. Então, a gente vem para a segunda ramificação aqui. Depois, a gente vem para a terceira ramificação e assim vai. E o número de ramificações vai depender do assunto, vai depender do quanto que você quer colocar de informação dentro do mapa mental. O mapa mental, ele é dessa forma. Então, ele tem essa formazinha de neurônio mesmo. Ele tem um jeito correto de ser feito. Ele não pode, segundo o Tony, ele não pode ser feito de qualquer forma. Tem que seguir a orientação horária, sempre no sentido horário, e a partir daqui, o que a gente faz? Você não pode escrever grandes textos nos mapas mentais. A gente coloca exatamente assim, são figuras coloridos, separados por cor de preferência. Toda cor aqui, ele tem um significado, né? Uma área que você vai abordar dentro do assunto, você vai associando uma cor diferente e trabalhando desse sentido. Aqui ainda não está nem no estilo do Tony, né? Porque aqui ele não está no sentido horário como deve ser. Aprender, planejar, organizar, criar, inovar, inspirar, resolver, comunicar. Na verdade, não existe essa linha
né, essa linha de raciocínio no sentido horário aqui acontecendo. São simplesmente informações a partir de um tema central. Então, para a construção de um mapa mental verdadeiro, que é o que a gente chama o verdadeiro lá do pai dos mapas mentais, ele tem toda esse esquema para ser feito. Então, a gente começa a partir de um assunto e vai construindo esse assunto no sentido horário na folha de papel. Pode ser uma folha grande, uma folha pequena, com poucas palavras, com bastante, de preferência, com figuras que associem ao conceito que você quer. Então, o ideal não é nem trabalhar a palavra, mas sim trabalhar desenho. Você pode trabalhar palavras-chave apenas. No mapa mental não existe texto. A gente não coloca texto no mapa mental de fato. Então, aí eu vou chegar que o que eu faço não é um mapa mental exatamente. Eu acabo chamando de mapa mental porque é o que mais o pessoal conhece, então é para facilitar a comunicação mesmo. Mas se a gente for pensar no que é um mapa mental de verdade, não é o que eu faço. O que eu faço aqui é o quê? Eu comecei a fazer o que eu contei para vocês ontem, né? Eu fui pegando elementos de cada uma dessas coisas que a gente viu, de mapa mental, de fluxograma, de diagrama, de mapa conceitual, de resumo, e fui juntando tudo. Eu juntei tudo num negócio só. E aí eu montei essa coisa aí que eu não sei muito bem definir, não. Mas eu não sei exatamente falar o que é. É um pouco de cada. Então seria um pouquinho de cada. E tem funcionado legal. Então, isso durante esse tempo que eu estou trabalhando na construção, hoje já recebi mais um monte de mapa mental aqui dos meus alunos. Eles estão alucinados fazendo os mapas. Eu pedi para eles fazerem de frações e do sexto ano, de frações do sétimo ano, eles vão fazer do que era que eu pedi, que eu não lembro. Agora eu já nem lembro mais, tá até meio, né? A gente já esquece das coisas. Eu nem lembro mais do que era. Acho que era de cálculo algébrico, isso. Era introdução a cálculo algébrico, isso mesmo. Do sétimo ano já mandaram um monte aqui já. Mas o mapa mental de verdade, ele é construído desse jeito. Então, ele tem um jeito de ser feito. Mas é aquela coisa, né? A gente vai usando na sala de aula conforme a nossa realidade, conforme a gente vai adaptando o material. Não necessariamente a gente pega lá o mapa mental como o Tony Buzan fala. Funciona, legal, mas eu não consegui usar o mapa mental mesmo, o mapa mental raiz, né? Não consegui usar ele na sala de aula, ele mesmo, o mapa raiz, então eu precisei adaptar para a minha realidade. Então, a realidade de sala de aula funciona legal a gente misturar tudo. Então, aqui está um exemplo do material aqui, de um mapa, sei lá, aqui, o material nosso aqui de áreas, né? Então, eu resumi todas as áreas aqui das figuras planas, tudo em um só, tudo coloridinho, puxando setinha, só que ele tem uma certa coerência, porque quando a gente aprende área, né? Eu até perguntei, até agora ninguém me falou o que é área, hein? Olha, não esqueci não, hein? Olha só, viu? Quero ver se alguém vai me falar até o final o que é a área, como que a gente pode definir a área. Bom, enfim, a gente começa pelo retângulo, né? Então, ele tem aqui existe uma forma de leitura. Eu gosto de criar esse material feito sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, eu leio no sentido como a gente lê, como a gente aqui no Brasil lê, porque no Japão mesmo é um outro tipo de leitura, né? A língua japonesa, ela é lida de trás para frente, é uma coisa assim, eu não sei exatamente, não posso, se eu tiver errada, me corrijam, por favor, gente, porque eu não sei nada de japonês, eu só sei que é diferente da nossa linguagem, né? A linguagem mais ocidental é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Árabe também é diferente, não é? Se não me engano, também é, eu não sei dizer, não, no que é diferente, mas se não me engano tem diferença também. Mas para a gente é muito intuitivo
ler de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, começa no retângulo, quadrado, paralelogramo. Na verdade, o paralelogramo deveria estar aqui, antes do retângulo ainda. Mas acabei deixando ele por aqui. Não sei exatamente porquê, mas acabei deixando. Triângulo, a fórmula de Heron ou Herão, que é a fórmula do semiperímetro. O teorema das áreas, né, que a gente envolve seno. Triângulo equilátero tá aqui. Triângulo retângulo. Aqui eu acabei colocando todas elas. O losango, depois trapézio, círculo, setor circular, coroa circular, segmento circular. Então, tem algumas das principais áreas aqui. E tem outros. Esse daqui, da geometria analítica, esse tá mais para o mapa mental mesmo. Porque aqui existe um assunto central, destacado, e existe uma... Aqui não tá bem no sentido horário, mas não tem palavras aqui. Existe só apenas os subtítulos aqui, né? Sistema cartesiano, distância, tal... E tem uma linha de raciocínio também. Então, começa aqui no sistema cartesiano, e eu vou montando sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. E termina aqui em equação reduzida da reta, né? Com um gráfico aqui bonitinho. Tem o ioiô mi xoxô. Ioiô mi xoxô, vocês usam isso também? Ioiô mi xoxô? Essa fala? Tem vários, né? Vários macetezinhos aí para lembrar das fórmulas. O ioiô mi xoxô é um deles, né? Aqui tem coeficiente angular, como é que a gente pode trabalhar? Coeficiente angular é linear, numericamente igual a tangente, enfim, então tem tudo aqui. Esse parece mais, ele tá mais no estilo de um mapa mental. Agora, quando a gente olha esse de cones, isso aqui não é bem um mapa mental, mas funciona muito bem. Funciona muito bem. Então, a gente tem um assunto central, a partir desse assunto a gente vai construindo tudo que é mais importante a respeito dele. Então, existe o conceito, não é bem um mapa mental porque tem frases grandes, tem texto maior aqui. Então, o mapa mental, de fato, ele não traz texto. Você não escreve tanto dessa forma. Então, ele é meio que uma mistura de resumo com um mapa mental aqui. A análise combinatória, esse estaria também mais para o mapa mental aqui. Ele é um dos primeiros que eu fiz. Eu não gosto muito dele, não, porque a letra não tá tão bonitinha, não tá, eu tava testando coisas aqui ainda, mas eu gosto dele ao mesmo tempo porque ele ficou bem útil. Ficou bem legal aqui. Tem bastante informação e ficou bom aqui. De pirâmides, esse eu amo esse mapa, gente, como eu gosto dele. É que aqui na foto ele não parece tão legal, mas ele é dourado. Então aqui tá escrito, esse pirâmide está escrito com caneta dourada. Ele é quase todo dourado, porque lembra a areia do deserto. Então aí fui fazendo dessa forma, né? Então é tudo pensado. Quando eu vou construir um mapa, o que eu faço? Eu vou construir um material assim, eu escolho o assunto que eu vou falar e eu vou fazer uma lista num papelzinho de tudo que eu quero colocar dentro desse assunto. Tem que caber numa folha só. Então, muitas vezes a gente vai ter que escolher tirar alguma coisa. Então, eu vou escrever o que eu vou colocar. Eu vou colocar função cosseno, tá? Então, eu quero colocar características da função cosseno, o gráfico, que é importante, as transformações trigonométricas, que foi o que coube aqui. Né? Se eu fosse fazer mais do que isso, eu ia ter que escrever bem pequenininho, ia ficar muito amontoado de informação, a informação não ia ficar tão clara. Então, eu escolhi deixar dessa forma aqui mesmo. E depois que eu escrevo num papelzinho na forma de lista, eu pego um outro papelzinho e monto um esboço. Então, eu escrevo lá à mão ali mesmo, rapidinho, como que eu vou fazer a montagem, onde que vai cada um desses subtítulos aqui, onde que vai caber, e dentro deles o que eu tenho que colocar. Então, transformações trigonométricas, por exemplo, a gente tem adição e subtração de arcos, arco duplo e arco metade. Então, daqui eu precisava colocar esses outros 3 aqui. Então, onde que eu vou colocar isso? E depois que eu faço isso, eu vou escolher a cor que eu vou usar. Normalmente eu uso 2, 3 cores no máximo.
Alguns para sexto ano, assim, que é mais para pessoal, os alunos mais novos, eu gosto de fazer mais colorido, aí eu uso bastante cor mesmo. Senão eu vou usar, aqui eu usei essencialmente verde, né? Alguns tons de verdes. Esse de cilindro, eu gosto muito dele, eu gostei bastante. Aqui na foto não dá pra ver, mas ele tá cheio de caneta com glitter. Adoro caneta com glitter, aí eu vou pintando tudo colorido aqui. E aí eu faço nesse papelzinho e depois eu vou passar para a folha mesmo, de verdade. A folha, gente, é sempre feito a lápis. Eu escrevo primeiro o título, deixo ele centralizado. Aí depende também, às vezes eu preciso colocar o título um pouco mais para cima, porque a informação que eu vou pôr aqui embaixo é maior. Então eu ponho o título um pouquinho mais para cima, ou um pouquinho mais para baixo, ou um pouquinho mais para a direita, ou para a esquerda. Aí vai depender do que. Mas a grande maioria das vezes eu centralizo o título dele aqui. Coloco o título. Belezinha, escrevo o título. Depois que eu escrevo o título, eu apago o título. Deixo ele bem clarinho. Aí eu vou dividir a folha, sempre usando régua. Isso tudo aqui, essa linha aqui escrito, parece que tá, nossa, como as pessoas me perguntam, nossa, você consegue escrever assim retinho? Até consigo, mas eu faço linha nas folhas. Então sempre eu passo linha em tudo antes de começar. Eu faço linha na folha todinha. Eu escrevo o título, então, para fazer título, depende do tipo de letra que eu vou usar. Às vezes eu vou usar uma letra mais, a letra cursiva, ou é uma essa letra aqui que eu usei, a letra bolacha, né, para fazer o de cilindro. Aqui é cursiva, mas o de cilindro é uma letra que também é cursiva. Aqui a letra é bolacha, né? Mais ou menos assim, eu só deixei ela um pouco, eu engrossei mais de um lado do que do outro, né? Então ela é mais grossa de um lado do que do outro. E então o que eu faço? Eu traço, passo a régua aqui em cima, passo a régua aqui embaixo, meço tudo direitinho para que todas as letras fiquem do mesmo tamanho, para que não tenha diferença, porque se eu não fizer isso, pode acontecer das letras darem diferença também. Aqui de funções, esse aqui eu costumo fazer 4 linhas. Então, por quê? O F é maiúsculo, então ele vai passar um pouco. Aqui o tio também ele vai passar um pouquinho, então ele tem que estar alinhado em outra linha. E tem letras que vão para baixo, né? Então, as letras que vão para baixo, eu também preciso ter um tamanho, um padrão ali para não passar. Então, eu costumo fazer linha em tudo. Eu faço linha em tudo. Divido tudo primeiro e depois eu vou montando. Mas eu acho que o maior trabalho não é nem esse. O maior trabalho mesmo é a parte de síntese, que é o que a gente estava falando ontem também, né? Então, para quem estava, acho que todo mundo que está aqui hoje estava ontem também, a gente falou sobre a síntese que o mapa mental traz. Para você poder construir um mapa mental efetivo, que realmente seja legal e que tenha a informação necessária e que a gente consiga colocar um monte de informação ali de maneira sucinta, de maneira simples, que fique de fácil entendimento e que seja intuitivo, você precisa fazer a síntese daquele assunto. E para você trabalhar com a síntese do assunto, você tem que conhecer o assunto. Então, quando um aluno trabalha, ele constrói o mapa mental dele, ele precisa estudar. Ele precisa estudar muito, bastantão mesmo. Senão, ele não consegue fazer essa síntese. Ele acaba colocando informações aleatórias que não fazem sentido. Então, é interessante quando a gente trabalha com os mapas mentais, com os alunos, a deixar isso claro para eles, falar para eles, olha, você precisa, não adianta você colocar aleatoriamente, você vai fazer um esboço antes, você tem que fazer toda uma preparação, ver o que você vai colocar, o que você não vai colocar, se você vai trabalhar com todas as fórmulas, se não vai colocar, o que você quer pôr nesse mapa aí. E para deixar a coisa simples, deixar de uma linguagem mais simples possível, né? Essa talvez seja a maior das dificuldades, deixar tudo simples. Aqui de números inteiros,
ele ficou... Aqui tem mais texto para ler, né? Tem algumas informações e tal, mas tem bastante texto também. Então, esse aqui eu acho que foi um dos mais rápidos que eu fiz. Eu fiz ele muito rápido. Então, ele não ficou nem tão perfeito. Ele tá até torto. Hoje eu olho assim e me dá até um negócio, porque eu tenho toque, né? E aí eu gosto do negócio tudo certinho. Eu vejo ele torto aqui e me dá até um... Esse de radiciação. Aqui, esse de radiciação, eu trago ele junto com este, também de radiciação, só que esse é para 6º ano. Olha só a diferença entre eles. Então, um é mais sério, um traz mais informação, tem exemplo aqui, tem as propriedades e tal. O outro é mais colorido, ele é mais dinâmico, justamente por ser de 6º ano. Então, aqui eu não vou colocar definição, eu não vou pôr definição, eu coloco a ideia. Qual é a ideia da radiciação? Algumas propriedades, faturação, como é que a gente pode resolver a raiz de números que a gente não conhece, usa aqui a técnica da faturação para isso. A interpretação geométrica, olha só que legal, quando a gente olha para isso, a gente consegue perceber aquelas representações semióticas do Duval aqui, porque você tem uma interpretação geométrica, você tem as propriedades, a álgebra aqui, a linguagem algébrica, né? Então, a gente consegue perceber os exemplos também, a conversão, né? A gente transitar entre as representações diferentes para o mesmo assunto. Aqui, diferente desse, esse aqui eu usei mais a linguagem algébrica mesmo, para poder, porque esse aqui já é para ensino médio, já é mais para quando a gente está fazendo ali revisão antes de entrar em equações exponenciais. Eu gosto de trabalhar potência e raiz, então eu trago as propriedades todas aqui dos mapas, né, da radiciação e da potenciação. Então aqui também tem potenciação, aqui é geralzão, todas elas aí bonitinha com exemplo, e a potenciação do 6º ano. A potenciação do 6º ano ela é um pouco mais simples. Então, tem leitura, é um pouco mais colorido, o tipo de letra que eu vou usar também é diferente, né? Aqui é uma letra mais... que lembra mais criança, né? Um pouco mais redondinha e tal. Então, eu vou pensando tudo nisso. A gente tem que pensar em tudo. Múltiplos e divisores, eu quis fazer esses dois juntos, justamente para mostrar a diferença do que é múltiplo, o que é divisor. Os alunos, eles têm muitas dúvidas, né, do que é múltiplo, o que é divisor, e eles acabam confundindo. Aqui no método da decomposição, quando a gente trabalha para a gente encontrar divisores de alguns números, né, que você usa a decomposição, eu não consegui explicar tudo por falta de espaço. Mas tá aqui, a essência tá aqui também, né? Então, tem exemplos, o que é importante, né? Então, tá tudo aqui bonitinho, dá para ter ideia do que é uma coisa, o que é múltiplo, quais são as diferenças. Esse de frações, eu amo esse mapinha, esse eu gosto muito, e eu tô fazendo a parte 2 dele agora, porque esse aqui é até fração equivalente. Aí, agora eu tô fazendo de operações com frações. Aí eu quero fazer também de fração e número decimal, né? Para falar dos dois ao mesmo tempo. Eu acho que é interessante também. Aqui a gente vê tanto a linguagem algébrica, aqui a gente tem a linguagem geométrica, a forma de desenho. Aqui eu tenho a língua materna, que é a leitura das frações, como é que se dá. Então, é interessante que a gente, num único mapa, num único material desse tipo, a gente consegue colocar, né, vários tipos de representações do mesmo assunto. Esse de poliedros, que eu gosto muito dele também, mas deu um trabalho desenhar essas coisinhas aqui. Gente, isso aqui deu um trabalho, que eu olho para isso, me dá até uma dorzinha, porque, gente, nossa, eu apaguei tanto essa folha, deu um trabalhão desenhar tudo isso. Mas aí tá aí poliedros, esse é do 7º ano. Do 7º ano também, critérios de divisibilidade, esse aqui é mais um resumão. Esse de critérios de divisibilidade, ele é legal porque tá aqui meu nome e tudo, mas não foi bem eu que fiz, não. Eu só escrevi.
Na aula do 6º ano, a gente trabalhando critérios de visibilidade, eu fui construindo junto com eles. Então, eles que me falaram o que era para ser escrito. Então, eles foram me falando qual é o critério por 2, tudo, desde a fala aqui, o número é divisível por 2, se ele for par, ou seja, termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Isso é fala dos alunos. Então, eles foram construindo. Os exemplos também foram todos eles que deram. Eu não escrevi nada aqui de exemplo, então tudo que está escrito aqui é feito pelos meus alunos. A gente fez em conjunto. Eu só passei para o papel, eles que fizeram toda a parte da forma de escrever, os exemplos e toda a pesquisa. Isso aqui, gente, já é um resumo, né? Aqui é um resumão também, mas você vê que ele tem um formato diferente, né? Aqui seria quase que um mapa mental, mas o resumão aqui de expressão algébrica, equação e função. Muita gente tem muita dúvida das diferenças entre equações, expressões e funções. O que é uma, o que é outra, quais as diferenças entre elas, o que é variável, o que é incógnita. Qual é a diferença entre variáveis e incógnitas? O que tem? Os alunos eles ficam, dá um nó na cabeça deles, dá um nozão na cabeça dessas criançadas que eles não sabem o que é variável. Tem hora que é variável, tem hora que é incógnita. Tem hora que é equação, tem hora que é função. E aí, né? Qual que é a diferença entre eles? Aí eu resolvi fazer esse resuminho aqui, né, das diferenças. Isso aqui eu fiz no papel, mas eu fiz igual na lousa. Então, começou na lousa, isso é basicamente a minha lousa, e passei para o papel depois. Aqui são algumas anotações importantes da matemática, né? Aqui sobre números inteiros, algumas anotações. Esse também eu fui construindo junto com os alunos. Também tudo construindo junto com eles. Esse aqui foi com o 7º ano. E aqui mais uma ideia, né? O que os mapas mentais podem fazer para a gente. Então, mapa mental ativa a memória, alimenta nosso cérebro, são ramificações, informações ramificadas. É o estudo blocado, né? Estudo em bloquinhos também ajuda a gente a entender. Para solucionar problemas, absorver, organizar e compartilhar conteúdos, deixa as revisões fluidas. Sim, um mapa, um material desse tipo, ele deixa a informação muito fluida. Então, a gente construir fica tudo muito redondinho, tudo muito interessante, muito legal, muito sintetizado, né? Isso aqui é um exemplo de um flashcard. O que eu cheguei a comentar, flashcards são cartões de memória. Flashcard, né, na tradução, cartão de memória. São cartõezinhos que você faz de um lado uma informação e atrás você coloca uma outra informação, né? Você trabalha... Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eu tenho aqui alguns flashcards que eu fiz. Peraí, rapidinho. Tô aqui de volta. Então, eu fiz aqui, tá até guardado num potinho. Então, ele é assim, mais ou menos desse tipo. Aqui é um de logaritmo. Então, é um cartãozinho. Esse aqui eu não terminei ainda de fazer, mas está escrito condição de existência para log de A na base B. E aí, ele é assim, de um lado você coloca alguma coisa assim. E do outro lado, aqui não tem ainda, porque eu não terminei, a gente coloca a resposta. Então, aqui do outro lado, eu vou colocar quais são as condições de existência, né? Vou colocar lá que o A, o logaritmando é maior que 0, a base é maior que 0 diferente de 1. E aí, isso funciona para memorização, é legal para memorização, né? A gente vem, você coloca aqui, por exemplo, o volume de uma esfera. Então, de um lado está o volume de uma esfera, do outro lado, a fórmula do volume. E aí, a ideia é, você pega o aluno, quando vai estudar, ele vai pegando esses cartõezinhos assim. Vocês não conseguiram ver, gente? Peraí, deixa eu parar a apresentação. Aí, eu acho que eu consigo mostrar melhor, peraí.
Aí, vamos ver se agora dá. Dá para ver melhor? Tá vendo? Então, são cartõezinhos, isso, são cartõezinhos assim. Então, eu coloquei volume de uma esfera. De um lado tá assim. Do outro lado, eu ainda não terminei, mas do outro lado eu vou colocar a fórmula aqui do volume da esfera, né? 4/3 de PR ao cubo. Vou colocar aqui, então. E a ideia dos flashcards, aqui eu tenho vários flashcards, então tem um monte aqui, eu tô construindo todos eles, né? Então, tem vários aqui ainda. Como que eu vou fazer isso aqui? Isso aqui seria cartão para memorização. Então, o aluno ele vai pegar um assunto, vai trabalhar, por exemplo, ângulos, né? Classificação de ângulos. Então, ele pega um cartãozinho desse, aí vira cola. É tipo isso, mas o negócio funciona. Você já viu aquela coisa de que vocês já fizeram uma cola tão boa, mas tão boa que quando chegou na hora da prova você não precisou usar a cola? De tão boa que era a cola, né? É tipo isso. A gente faz uma cola tão boa, né? Que chega na hora não precisa usar a cola. Você acabou estudando para fazer a cola e na hora da prova você não cola, porque você estudou. Né? E aí é mais ou menos essa ideia. Você escreve, quando o aluno vai estudar, quando ele for estudar, ele vai pegar ângulos lá. Então, ele vai ter que lembrar ângulo agudo, obtuso, ângulo raso, ângulo côncavo. Então, ele vai pegando esses cartõezinhos, ele vai olhar aqui de um lado, ângulo agudo. Aí, ele vai falar para ele mesmo. A ângulo agudo é aquele ângulo que tem medida entre 0 e 90. Aí ele vai virar o cartão, conferir a resposta. Tá certo? Ele põe o cartão de um lado. Aí ele pega o próximo. Aí ele vai lá, ângulo cheio. Aí ele vai pensar, ângulo cheio é aquele que tem medida igual a 180. Aí ele olha, tá errado. Então ele põe numa outra pilha. Aí ele pega outro aqui, ele vai colocando nas pilhas de certo e o que ele errou. E aí, conforme ele vai fazendo isso um pouquinho todos os dias, ele vai memorizando alguns nomes, né? Isso é mais para memorização, trabalhar a memorização mesmo. Então, os flashcards, de um lado, ele tem alguma informação, né? Do outro lado, ele vem uma outra informação. Funciona muito bem para o ensino de línguas. Quando você vai aprender uma língua nova, colocar o desenho ou a palavra em inglês, por exemplo, de um lado e do outro lado a tradução, você se força a lembrar, né? E aí você vai pegando um pouquinho todos os dias, acaba memorizando. Então, são cartões de memória mesmo, só que feito à mão. Cartãozinho de memória. Esse aqui são os flashcards. Também funciona bastante. O pescou é cola, é isso? Pescar é colar, é isso mesmo? Aqui é colar mesmo, cola. Isso mesmo, Thalita. Aqui na Bahia a gente fala que cola é pesca. A gente fala assim, o aluno pescou. Nossa, e tem hora que a gente, né, eles fazem umas colas tão elaboradas. Gente, o negócio tá tão assim que eles estão... Tá cada método, né, de cola que eles inventam que você olha assim, nossa, poxa vida, na minha época não era assim não, né? É bem isso. Bom, gente, depois faltava só um slide aqui, que o último slide era a gente falar sobre... Muitas vezes a aula de matemática, ela pode ficar só no conteúdo, informação. E as conexões? E a síntese? Onde que fica? Né? Então, o mapa mental, a gente trabalhar esse tipo de material visual, a gente entender como funciona o aprendizado, o processo de aprendizagem, né? Isso traz, é tudo muito positivo, traz a ideia da síntese mesmo. O aluno aprende. Não, na verdade, ele pega, ele recebe informação, recebe e não sintetiza. Então, ele só recebe fatos e informações,
mas ele não sintetiza. Então, trabalhar a capacidade de síntese do aluno é realmente fazer com que ele aprenda. E outra coisa, eu toco bastante nesse assunto porque a capacidade de síntese, ela é aquela coisa, né? Quando você consegue explicar algo extremamente complexo em poucas palavras e de forma simples, é porque você entendeu. Isso é o método Feynman. É o Richard Feynman, que era um físico que falava exatamente isso. O método dele era esse. Ele falava que se você, a partir do momento em que você consegue explicar para uma outra pessoa algo extremamente difícil, muito complexo, mas você falou em poucas palavras e de forma simples, e a outra pessoa entendeu, é porque você entendeu o que você está querendo explicar, né? Então, é basicamente isso, gente. Acabou. Então, eu convido vocês aí para construir mapas mentais e mandar para mim. Depois, mandem para mim. Muita gente me pergunta, né? Onde é que eu guardo? Eu tenho uma pastinha que eu fiz aqui, tá toda aqui. Tem um monte. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá tudo eles aqui, ó. Tá mais ou menos, tá todos eles aqui. Eles ficam todos separados. Esse aqui é só de matemática. Aí eu tenho uma só de física, tenho uma só de dicas, tem um monte. E tem gente que me pergunta das letras também, né? Onde é que eu faço essas letras? Bom, eu faço caligrafia todo dia. Então, eu tenho um caderno de caligrafia todos os dias, treino pelo menos uma meia horinha por dia para treinar, para melhorar a minha letra e aprender letras novas. E é legal porque quando você leva isso para a sua aula, o teu aluno também vai querer fazer, ele vai copiar. Ele vai querer fazer uma letra bonita também. Quando você escreve com uma letra bonita na lousa, ele tenta fazer a letra dele, o caderno sai bonito também. Então, ele vai tentar fazer. A gente passa a ser exemplo, né? E a gente é muito exemplo, na verdade. Então, é isso, gente. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Me desculpem se eu falei alguma coisa assim que, né, possa ter chateado alguém, não sei. Mas é isso aí. Então, eu estou à disposição. Não. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar. Vamos embora. Isso aí. Bora lá. Tá me ouvindo, Boa noite, Tô ouvindo sim. E me vê aqui também? Tô vendo. Ótimo. Deixa eu desligar então aqui, porque eu tô com o celular e ao mesmo tempo... Pronto. Melhorou a internet também. Hoje, Isabel? Hoje melhorou. Melhorou? Que bom, né? Do celular, que a gente fica aqui com o celular e com o notebook, que tem uma equipe por trás, né? De toda essa organização aí. Tem uma equipe aqui sofrendo, gente. Eu imagino. A gente fica preocupada com muitas coisas aqui. Olha, muito obrigada. Realmente, assim, foi além das nossas expectativas. A gente tem um grupo aqui que está aqui conversando, muita gente falando muito bem, muito obrigada. Eu quero dizer a você que nós estamos à disposição, em nome do grupo EduMateCon, estamos à disposição também, qualquer evento que você queira fazer, a gente está disposto a participar também, entendeu? E que nossa parceria se estenda por muitos e muitos anos. Viu? Poxa vida, eu que agradeço, gente, eu agradeço muito, eu amei ficar aqui com vocês essas 2 noites nossas aqui, né? Vocês puderam conhecer um pouco mais do meu trabalho, um pouco mais de mim também, e gostei demais, demais mesmo. Quem quiser algum material, qualquer coisa, gente, eu posso... Entre em contato comigo, que eu posso mandar, se precisar mandar os mapas mentais eu mando, precisar disponibilizar os slides, qualquer coisa eu posso disponibilizar, não tenho problema não. Só entre em contato comigo mesmo, pede lá, eu assisti lá a oficina, manda para mim, eu mando para vocês, tá bom? Pode mandar sem problema nenhum. E eu digo a mesma coisa, Isabel, se qualquer coisa vocês precisarem de mim, pode contar, tô dentro. Adoro, manda umas canetas. Gente, eu sou a louca das canetas, com certeza. Muito obrigada a vocês todos. E eu quero avisar que a SEMAT continua amanhã,
viu? Participem. Amanhã nós teremos aqui, Thalita, a Cate Mate, do canal Eu Catarina. vi! Ela tem um canal, né, no YouTube super bacana. É uma menininha, gente, novinha. É uma menininha de 12 anos. Ai, ela é Hoje a muito mãe dela fofinha, entrou em gente. contato comigo. Amanhã, então, não percam, assistam. E outras oficinas também. Nós temos uma equipe aí do Colegiado de Matemática de Paulo Afonso, o professor Paulo Otaru, vários colegas que estarão também trabalhando com oficinas. Então, está muito rica essa semana. Tá mesmo. Thalita, meu grande abraço. Espero na próxima Semate que você venha, né? Que geralmente nós patrocinamos, né? Quando o evento é presencial, nós patrocinamos a vinda dos professores, mas esse ano não pôde ocorrer presencialmente. Mas quem sabe nas próximas a gente possa convidar vocês para você conhecer a cidade maravilhosa de Paulo Afonso. Opa, É uma será um cidade prazer linda. muito grande, gente. Eu vou adorar. Eu vou E também adorar. vocês aqui que estão participando possam também conhecer, né, a nossa UNEB lá de Paulo Afonso, conhecer a cidade também, vale muito a pena. Então, minha gente, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e assim, que vocês possam ter uma noite bastante tranquila. E meu muito obrigada mesmo, em nome do Grupo Edumaticom e da Universidade do Estado da Bahia, a professora Thalita Cornélio, por essa excelente explanação sobre os mapas mentais. Na realidade, são métodos visuais de aprendizagem. Realmente foi muito bom essa troca de experiência e também essa agregação, né, de mais conhecimentos. Aprendi muito aqui, gostei muito. Quero parabenizar meus alunos da UNEAD que estão aí em peso. Muito obrigada. Ver o pessoal de Glória, do Pafó de Glória e de todos os outros municípios que estão aqui representados. Uma partezinha da Bahia está aqui. Muito obrigada mesmo. A nós da organização, a professora Marluce Alves, que é a nossa coordenadora, estamos muito felizes, né, que estamos no segundo dia, estamos encantados com essa participação de vocês. Então, um beijo, minha gente. Até amanhã. Boa noite, gente. Quem precisar mandar por e-mail, eu mando sim, tá bom? Aí só entra em contato comigo, manda uma mensagem lá pra mim, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por qualquer uma das redes aí, e aí eu mando, tá bom? Só me lembrar. Fala comigo, assisti lá, manda os slides, manda os mapas, eu mando. Você gravou, Thalita? Oi? Você gravou? Você o quê? Gravou? Gravei, tô gravando ainda. Gravei, então tá bom. Consegui gravar. Legal. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou subir esse vídeo no YouTube, aí eu ponho lá, disponibilizo para vocês também. Porque eu não sei como que a melhor forma de passar talvez seja pelo YouTube mesmo, né? Eu acho que por link, pelo YouTube mesmo, porque ele é pesado, é grande, então não dá para mandar por e-mail. No YouTube, aí você me disponibiliza que eu passo para o pessoal. Legal. Viu? Tá bom, gente. Gente, outra coisa, rapidinho. Sigam a professora Thalita no Face, no Instagram, porque ela sempre está postando novidades. Isso aí. Viu? Siga a gente também, o Grupo Edumaticom, lá no Facebook, lá no Instagram. Tá bom? Beijo, obrigada, até amanhã. Viu, gente? Obrigada pela oportunidade. Quero agradecer demais aqui, viu? Gostei muito. Beijo para vocês. Boa noite, gente. Boa semana. Boa noite.